Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de Direito Penal, parte geral, nesse projeto pretensioso aí que a gente iniciou já há algumas semanas, de ver Direito Penal toda a parte geral, do início ao fim, de forma sistematizada, de forma tranquila, sem pressa, com o detalhe e a profundidade que os concursos requerem, né? Se você está iniciando o estudo, essa aula vai ser interessante para você aprender, né, para você adquirir conteúdos novos. E se você já estuda já há algum tempo, essa aula com certeza vai ser interessante para você revisitar alguns temas, para você poder fazer as suas revisões periódicas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais já há 12 anos. Fui aprovado nos concursos para oficial da Polícia Militar do DF e de Goiás. E também fui aprovado para o cargo de delegado da Polícia Civil de São Paulo. E sou, de fato, um apaixonado aqui pelo ensino, por esses projetos, para poder acompanhar você que tem o sonho de se tornar policial, tem o sonho de se tornar delegado, tem o sonho de se tornar promotor, juiz, enfim, qualquer dessas carreiras que necessita realmente de um domínio da matéria de direito penal. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Pessoal, nas outras aulas nós falamos já sobre a parte introdutória, falamos sobre princípios, lei penal no tempo, falamos sobre conflito aparente de normas e hoje vamos falar sobre a eficácia da lei penal no espaço, tá certo? Um tema aí de grande cobrança nas provas de concurso público e você realmente deve ter um domínio dessa matéria. E claro, ela não é uma matéria muito extensa, não é um ponto da matéria muito extenso e não é um ponto que exige ali, de fato, um conhecimento muito aprofundado. Você precisa ter um domínio das principais doutrinas, das principais questões, enfim, e aí então você consegue resolver a maioria das questões da sua prova. Então, vamos seguindo aqui. Primeiro, antes de tudo, quando a gente for começar a tratar de eficácia da lei penal no espaço, nós temos que definir bem quando a gente vai analisar conflitos de jurisdição e quando a gente vai analisar conflitos de competência. Conflito de competência é quando a gente já estabeleceu quem é o Estado soberano responsável por aplicar determinada lei penal. Por exemplo, sendo o Brasil, nós passamos então a analisar de quem é a competência, de qual juízo penal seria a competência para julgar determinado crime. Ao contrário, nesse conflito de jurisdição, nós estamos perquirindo acerca do Estado soberano responsável por aplicar determinada lei penal. Afinal de contas, em determinadas situações, vai surgir, de fato, a dúvida. E aí é onde a gente começa a se valer dos princípios para a resolução desses conflitos. O primeiro deles, e mais famoso, é o princípio da territorialidade, que afirma o seguinte: olha, se o crime ocorre no estado, né, no território daquele determinado estado, ele será o responsável por julgar aquele determinado fato. Temos o princípio da nacionalidade ativa ou personalidade ativa, que leva em consideração a nacionalidade do agente que comete aquele crime, ou seja, o autor daquele crime. E, diametralmente oposto, o princípio da nacionalidade passiva ou personalidade passiva, que leva em conta não o autor do crime, mas sim a sua vítima, ou seja, aquele Estado cuja nacionalidade pertence à vítima seria o responsável por julgar determinado crime. O princípio da defesa, ou princípio real, que leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico tutelado, não necessariamente do autor, não necessariamente da vítima, mas sim do bem jurídico que foi efetivamente atingido. O princípio da justiça penal universal, ou também chamado de justiça cosmopolita, leva em conta a adoção de tratados internacionais, convenções, que desconsidera a personalidade ativa do agente, personalidade passiva da vítima, e onde aquele crime, onde aquele agente for, né, efetivamente capturado, vai ser o responsável por julgar aquele crime. O importante aqui é você dar uma resposta para aquele fato, independente de onde seja. E, por fim, o princípio da representação, também chamado de pavilhão, substituição ou da bandeira, que faz menção àqueles crimes que são cometidos em embarcações ou aeronaves de propriedade privada ou mercantes e que são cometidos em outros territórios, em outros estados, e lá não sejam efetivamente julgados, por qualquer motivo que seja. Aí você, aquele estado chamaria para si aquela competência, né, aquela possibilidade de julgar aquele crime e condenaria, né, processaria aquele indivíduo, beleza? O Brasil, como regra, pessoal, adotou o princípio da
territorialidade. Por quê? Porque os crimes cometidos no Estado brasileiro, no território brasileiro, sofrerão a incidência da lei penal brasileira, certo? O que não implica dizer que não existem exceções. E as exceções são aqueles casos em que se aplica a lei estrangeira, ainda que o crime tenha sido cometido aqui no Estado brasileiro, ou seja, intraterritorialidade, e também os casos em que o crime foi cometido no exterior, ou seja, no território de outro Estado, e ainda assim vai incidir a lei penal brasileira, ou seja, extraterritorialidade. Então, é justamente pelo Brasil adotar o princípio da o princípio da territorialidade, mas prevê exceções como a intraterritorialidade e a extraterritorialidade, que se afirma que o Brasil adotou o princípio da territorialidade mitigada ou temperada, tá certo? E aí, o que que a gente passa a entender como território nacional? É justamente o espaço físico, que seria ali o território nacional mesmo, e o espaço jurídico, que é considerado extensão do território nacional. E nós vamos ver aqui quais são essas hipóteses de extensão. Então, quando haverá, de fato, aplicação da lei brasileira, principalmente no tocante às embarcações e aeronaves? Eu coloquei no slide de vocês aqui apenas embarcações, mas você pode fazer uma interpretação extensiva aqui, abarcar tanto as embarcações quanto as aeronaves. Claro que para as embarcações você vai ler alto mar e as aeronaves você vai ler espaço aéreo nacional, espaço aéreo respectivo, né, do alto mar. Mas, enfim, as embarcações brasileiras, nós temos as que são públicas, as que são privadas, porém a serviço do Estado brasileiro, do governo brasileiro, e as mercantes ou privadas. Quando a embarcação é pública, onde quer que ela se encontre, seja em território nacional, seja em alto mar, seja em território estrangeiro, será entendido como extensão do território nacional. E o crime cometido naquela embarcação ou aeronave sofrerá a incidência das leis penais brasileiras. Diferentemente, pessoal, da mesma forma, aliás, analogamente, as embarcações que estão a serviço do governo brasileiro. É como se houvesse, de fato, uma equiparação das embarcações públicas e daquelas que são privadas, porém a serviço do governo brasileiro, por qualquer razão que seja. Então, essas, da mesma forma, onde quer que se encontrem, serão consideradas extensão do território nacional e os crimes ali cometidos sofrerão a incidência das leis penais brasileiras. Agora, diferentemente, são as aeronaves mercantes ou de propriedade privada. Por quê? Elas só sofrerão a lei brasileira quando essas embarcações forem matriculadas no Brasil, né, forem de fato brasileiras, e o crime tiver sido cometido quando elas estiverem em alto mar. A ideia é que em alto mar não é território de nenhum outro estado. Então, aí, nós pegaríamos o estado de onde está matriculada aquela embarcação ou que tem o registro daquela aeronave. Diferente, por exemplo, se essa aeronave mercante ou de propriedade privada estivesse em território de outro estado, estivesse em território de outro país. Aí, até por reciprocidade, não se considera uma extensão do território brasileiro e aí sofreria a incidência das leis penais de um outro país, de um outro estado. Beleza? E é justamente isso que a gente coloca aqui nos slides quando a gente fala das embarcações estrangeiras. Porque essas embarcações estrangeiras, mercantes ou privadas, se estiverem em território brasileiro, aí sim sofrerão incidência da lei penal brasileira. Ah, professor, mas e as aeronaves ou embarcações dos governos estrangeiros, ou seja, as embarcações públicas? Não, aí, por simetria, nós também não faremos incidir a lei penal brasileira. Aí vai incidir a lei penal daquele estado de origem. Por quê? Porque justamente quando nós temos as embarcações públicas ou que estão a serviço do governo brasileiro, elas são consideradas extensão do território nacional onde quer que se encontrem. Então há, de fato, uma simetria ao se analisar essa possibilidade. Tá certo? Aí o artigo 5º do Código Penal, pessoal, traz essa ideia de territorialidade. Eu vou tomar a liberdade aqui, apesar de não gostar de fazer, essa leitura de alguns dispositivos. Então, vou tomar a liberdade de ler principalmente o artigo 5º e o artigo 7º, tá? O artigo 5º fala o seguinte, olha, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional.
Então, só um parêntese. Quando ele fala sem prejuízo, significa que ele admite exceções. Só que essas exceções, claro, devem estar previstas em convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, continuando, ele fala que se aplica a lei brasileira, salvo, né, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido em território nacional, ou seja, princípio da territorialidade mitigado ou temperado. E aí o parágrafo primeiro, ele fala sobre essa extensão de território nacional, que é justamente essa ideia das embarcações e aeronaves que a gente já tratou no slide anterior. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou privada, aliás, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves das embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. E o parágrafo segundo complementa. E é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Claro, excluímos aqui aquelas embarcações, aeronaves de propriedade do governo estrangeiro, né? É aquela ideia de simetria. Aí, pessoal, quando a gente começa a estudar a eficácia da lei penal no espaço, uma dúvida frequente que surge é a respeito das embaixadas. Eu sei que, às vezes, em muitos filmes e, às vezes, até informações equivocadas, o pessoal fala assim: olha, a embaixada americana é uma extensão do território americano, embaixada israelense é uma extensão do território israelense, quando, em verdade, não é o que acontece. Não se trata de uma extensão do território estrangeiro, do território cuja embaixada pertence, né? Mas sim há de fato uma inviolabilidade. Mas aquele território continua sendo território brasileiro. Há de fato uma soberania do Estado brasileiro. O que acontece é que muitas vezes, por previsões em tratados, convenções, convenções internacionais, um crime cometido no interior de uma embaixada vai ser julgado, por exemplo, pelo país cuja embaixada pertence, né? Mas, em regra, se trata de território brasileiro. E não havendo nenhuma convenção, nenhum tratado, nenhuma disposição internacional nesse sentido, vai se aplicar ali, de fato, a lei brasileira. E outra coisa que geralmente cai também nos concursos públicos, você deve saber, é a respeito do direito de passagem inocente, previsto na Lei 8.617 de 93. E o que é basicamente a ideia desse direito de passagem inocente? A ideia é a seguinte, olha, existe aqueles momentos, aquelas situações em que uma embarcação ou mesmo uma aeronave, ela está simplesmente passando ali no espaço aéreo brasileiro. Então ela, sei lá, saiu do Chile e está indo para a Europa, vamos supor. E aí está passando ali pelo território, pelo espaço aéreo brasileiro. E enquanto ela passava naquele espaço aéreo brasileiro, houve o cometimento de um crime, por exemplo, vamos pensar aqui de um furto de uma bagagem de mão que estava naquele avião. Então vejam vocês, pelo simples fato do momento da incidência daquele crime ter se dado quando estava sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, vai ensejar a aplicação do direito penal brasileiro, né, da lei penal brasileira naquele caso específico. E outra coisa, e se a percepção, né, daquele furto, a ciência daquele furto, só se deu quando se chegou no destino. Ou seja, não se sabe sequer se aquele crime foi de fato cometido no espaço aéreo brasileiro ou espaço aéreo de qualquer outro país, né? Então a ideia é basicamente essa. Quando ocorre um crime numa embarcação ou em uma aeronave que está simplesmente passando, havendo ali de fato uma passagem inocente, como a própria lei diz, aí desse fato, nesse caso, não atrairia a aplicação da lei penal brasileira. E claro, desde que, e a própria lei traz isso, desde que não haja uma ofensa à paz, à boa ordem, à segurança, ó, ficou até um erro de grafia aqui, à segurança nacional, tá? Então, não havendo um crime que implique em uma ofensa à paz, à ordem, à segurança nacional, haveria-se ali de se entender que houve, de fato, uma passagem inocente e a lei aplicável será ali daquela responsável pelo processamento daquele crime, tá? E não o Brasil, beleza?
A ideia é basicamente essa. E claro, falando de eficácia da lei penal no espaço, temos que falar inevitavelmente de lugar do crime e inevitavelmente precisamos ter muito clara a ideia do artigo 6º do Código Penal, que é o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Então, no local em que ocorreu ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Esse deveria produzir-se, pessoal, é naqueles casos de tentativa, né? Como não houve a consumação do resultado, onde aquele resultado deveria se produzir, também vai ser enxergado, também vai ser considerado como local do crime. Então, vemos que no lugar do crime, nós falamos de teoria da ubiquidade ou de teoria mista. E aí, pessoal, é onde entra aquele mnemônico que principalmente os cursinhos gostam de falar, que é quando você analisa lugar e tempo do crime, você tem que lembrar da palavra luta. Por quê? Luta, L de lugar, faz menção à teoria da ubiquidade. LU, lugar, local do crime, teoria da ubiquidade. Enquanto que o tempo do crime, teoria da atividade. O crime considera-se praticado no momento da ação ou omissão. E aí nós vimos na aula passada, inclusive, que o tempo do crime leva em consideração a teoria da atividade, enquanto que o local do crime, teoria da ubiquidade. Pessoal, essa informação vocês de fato têm que estar ali na ponta da língua. Eu não estou dizendo que precisa decorar, mas acaba que você vai ver tanto que aquilo vai entrar na sua cabeça até por osmose e você não vai precisar nem pensar mais quando a questão trouxer local do crime ou tempo do crime, beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala de local do crime, tem três conceitos importantes que nós também precisamos ter em mente, que é o crime à distância, crime em trânsito e os crimes plurilocais. O que é o crime à distância, ou também entendido como crime de espaço máximo? É quando o crime percorre o território de dois países soberanos. Então lembra, pessoal, crime à distância, D de distância, duo, de dois. O crime percorre o território de dois países soberanos, ao passo que o crime em trânsito, lembra o T de trânsito, T de trio, o crime percorre o território de mais de dois países. Se é mais de dois, é três ou mais, né, pessoal? E aí também os crimes plurilocais. Aí os crimes plurilocais têm uma particularidade, que é o quê? O crime acontece dentro do território de apenas um país soberano. Entretanto, ele passa ali por vários territórios dentro daquele país. Então, vamos pensar, por exemplo, um tráfico de drogas na sua modalidade transportar e que ele sai ali do estado de Goiás e vai até o estado do Maranhão, por exemplo. Então, tivemos ali um crime plurilocal, porque ele percorreu ali o território o espaço de alguns territórios ali dentro daquele país, tá certo? E aí é onde faz mais uma vez, pessoal, aquela distinção entre conflito de jurisdição e conflito de competência. E por que a gente fala de conflito de competência nos casos dos crimes plurilocais? Porque aqui, uma vez que nós entendemos que naquele exemplo dado do tráfico de drogas, uma vez que nós entendemos que a lei penal a ser aplicada é a lei penal brasileira, nós temos que pensar em qual será o órgão judiciário responsável pelo processamento daquele indivíduo, pelo processamento daquele crime. E aí é onde a gente tem que se valer do artigo 70 do Código de Processo Penal, que traz ali as hipóteses, os requisitos ali que você tem que considerar para definir a competência de um crime. Tá certo? Então, seguimos aqui, pessoal, falamos de intraterritorialidade, falamos da exceção da territorialidade, falamos de local do crime. Agora nós vamos estudar um pouco a extraterritorialidade, que é o quê? É aquele crime que ocorreu no exterior, ocorreu no estado no território de outro estado, e ainda assim sofrerá a incidência da lei penal brasileira. E o Código Penal, ele traz três hipóteses de extraterritorialidade. A extraterritorialidade incondicionada, pelo menos em tese incondicionada, e nós vamos ver mais à frente o porquê que eu falo em tese, a extraterritorialidade condicionada e a hipercondicionada. A condicionada, você deve observar algumas condições, como o próprio nome diz, e a hipercondicionada é aquela que, além das condições da extraterritorialidade condicionada, ele prevê outras duas, mas nós vamos ver mais adiante. E, mais uma vez, como eu disse, eu vou tomar a liberdade aqui de ler também esses dispositivos legais para poder fixar e servir ali realmente no nosso intuito de fixar a matéria, de rever a matéria sem pressa nenhuma,
e ali com a calma que essa matéria requer. E já adianto aqui mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se você não ativou as notificações, eu sugiro que se inscreva, que ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Às segundas-feiras nós colocamos essas aulas teóricas, às sextas-feiras nós colocamos aulas de resolução de questão, e no meio da semana nós soltamos ali alguns vídeos relacionados à motivação para o concurso, organização, corrida, enfim, alguns outros assuntos e temas que eu acho bacana e que eu gosto de compartilhar com vocês, tá certo? Então vamos seguindo aqui no artigo 7º do Código Penal. Ele fala o seguinte, olha, ficam sujeitos à lei brasileira embora cometidos no estrangeiro, ou seja, hipótese de extraterritorialidade. Inciso primeiro, os crimes contra a vida e liberdade do presidente da República. Pessoal, fiquem bastante atentos que é corriqueiro a cobrança em provas falando que um crime contra o patrimônio, por exemplo. Não, pessoal. Direito penal, lembra, né? Nossa segunda aula sobre princípios. Legalidade. Você precisa ali uma estrita legalidade quando a gente fala em direito penal. Então, se ele fala contra a vida ou a liberdade, não inclui o patrimônio, beleza? Crimes contra a vida e a liberdade do presidente da República. Letra B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E D. O crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado do Brasil. Então, já adianto aqui que essas são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, tá? Pelo menos, a princípio, incondicionada. O inciso segundo, os crimes. Letra A, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, praticados por brasileiro. Letra C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não ser julgados. Veja, pessoal, que aqui a gente já vê aquela incidência do princípio do pavilhão, né? Mas beleza. E o parágrafo primeiro, nos casos do inciso primeiro, é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, está dizendo aqui, de certa forma, que é uma extraterritorialidade incondicionada, independe se ele foi condenado ou absolvido em território brasileiro. Beleza? Vamos seguindo aqui. O parágrafo segundo, pessoal, faz menção às hipóteses do inciso segundo, que nós já falamos que é de extraterritorialidade condicionada. E esse dispositivo, ele próprio traz aqui a seguinte ideia, que, olha, a aplicação da lei penal, nesses casos, depende do concurso das seguintes condições. Então, vejam vocês, extraterritorialidade condicionada. E aí ele traz as condições. Letra A, entrar o agente no território nacional. Letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. E o parágrafo terceiro faz menção àquelas hipóteses de extraterritorialidade hipercondicionada, por quê? Porque além das condições previstas no parágrafo anterior, ele fala que você deve se observar o seguinte, não foi pedida ou foi negada a extradição, e que houve a requisição do ministro da Justiça, ou seja, são duas condições cumulativas, tá? Então, pessoal, nós deixamos bem claro aqui que o inciso primeiro do artigo 7º faz menção às hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. O inciso segundo, extraterritorialidade condicionada com as condições previstas ali no próprio parágrafo segundo. E o parágrafo terceiro também do artigo 7º faz menção à extraterritorialidade hipercondicionada, porque além daquelas condições do parágrafo segundo, ele traz aquelas duas outras, né? E aí, pessoal, uma observação que eu quero fazer para vocês aqui é que o professor Guilherme de Souza Nucci, ele fala o seguinte, olha, é inconstitucional essa ideia de você ter uma extraterritorialidade totalmente incondicionada. Porque, de fato, você depende de uma condição. E a condição é que aquele indivíduo não tenha sido processado no exterior. Por quê? Porque uma vez que ele tenha sido processado no exterior, ele não pode ser processado aqui no território brasileiro. Até um desdobramento daquela vedação do bis in idem. O bis in idem, nós já vimos que ele tem a sua dimensão material, que ninguém pode ser condenado, ninguém pode cumprir pena, né, condenado
aliás, dimensão material que ele não pode ser condenado pelo mesmo fato, duas vezes pelo mesmo fato. A dimensão processual, que ele não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, e a dimensão execucional, ou de execução, ele não pode ter uma pena executada duas vezes, né? Uma pena pelo mesmo fato executada duas vezes. Então, o Guilherme Souza Nutti fala isso daí. E aí nós vamos ver mais adiante, principalmente quando a gente falar do artigo 8º, daquele controle de convencionalidade. E eu já adiantei, inclusive, na aula passada, não sei se na aula 3 ou aula 4, qual que é a posição recente do STJ a respeito disso, tá? E aí a dúvida que fica é a seguinte, olha, e qual o órgão jurisdicional brasileiro competente para aplicar a lei penal brasileira nos casos de extraterritorialidade? Ele está falando o seguinte, olha, tudo bem, vamos pensar naquela hipótese ali do inciso, da letra B do inciso segundo, né? Só voltar aqui para vocês verem. O inciso segundo. Os crimes praticados por brasileiro. Então vamos pensar num homicídio que foi praticado lá no estrangeiro, em outro país. O indivíduo, antes de ser processado, antes de ser condenado, antes mesmo de ser processado, ele foge para o Brasil, né? Ele foge para o Brasil, e aí ele não pode sofrer a incidência da lei penal estrangeira. E vamos pensar que, claro, ele é um brasileiro nato e ele não pode sequer ser extraditado, né? Vamos lembrar, fazer a correlação aqui com a matéria de direito constitucional. Os brasileiros natos, eles não podem ser extraditados. Então, beleza. E nesse caso? Ah, beleza. Então, nesse caso, haverá incidência da lei penal brasileira, do crime que foi cometido no exterior. Até aí tudo bem. Agora, quem vai ser o responsável pela aplicação dessa lei? Qual é o órgão jurisdicional brasileiro que vai ser o responsável? Aí veio o STJ e falou assim: olha, nós temos na Constituição Federal o artigo 109 da Constituição Federal, que prevê os casos de competência da Justiça Federal. Aqueles casos serão julgados por juízes federais. O artigo 109, você vai ler ali, principalmente o inciso primeiro, colocar aqui para vocês, que ele fala o seguinte: olha, aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, lembrando que exclui aqui a sociedade de economia mista, tá? Forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as causas de falência, acidente de trabalho, sujeita à justiça eleitoral e justiça do trabalho. Tá, mas as causas que têm interesse da União, e aqui a doutrina fala que deve haver um interesse jurídico, não pode ser um interesse meramente econômico, não pode ser um interesse meramente fugaz, né? Deve haver realmente um interesse jurídico. Aí seria, de fato, competência da Justiça Federal. Só que o STJ falou, olha, nem todos os casos em que houver a negativa da extradição, né, você vai entender como interesse da União. Ele fala exatamente isso. Olha, segundo o STJ, em regra, é a justiça estadual. Então, não é pelo fato de haver aplicação da lei penal brasileira naquele crime que foi cometido no exterior que vai haver, que vai atrair a competência da Justiça Federal. Ele falou, não é bem assim. Então, a princípio, justiça estadual. Reconhece também alguns casos de interesse da União, como, por exemplo, em negativas de extradição. Então, ele fala que nem todo caso de negativa de extradição vai atrair o interesse da União, tá? Quando você for analisar a competência da Justiça Federal, você tem que se pautar ali pelo artigo 109, principalmente esse inciso primeiro da Constituição. E o STF seguiu um pouco essa linha de raciocínio. Tivemos uma decisão monocrática falando que não, falando que todo caso de extradição, isso implicaria necessariamente, aliás, em todo caso de negativo de extradição, né, implicaria necessariamente no interesse da União, mas depois a própria primeira turma do STF falou assim, não, olha, não é o fato de ter havido uma negativa de extradição que vai implicar em interesse da União, que vai atrair a competência da Justiça Federal. Não é bem assim. Então a ideia é essa. Beleza, pessoal? Aí, beleza. Ok, justiça estadual que vai aplicar aquela lei penal, mas e aí? Qual vai ser o órgão, né? Qual é a comarca competente para processar ou para processar o julgamento do caso? E aí é onde a gente tem que se valer do artigo 88 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: olha, no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Então vamos pensar que aquele indivíduo ele residia ali na cidade de Goiânia. Aliás, vamos pensar que ele residia ali em Anápolis, até para o exemplo fazer mais sentido, tá? Anápolis é uma cidade do estado de Goiás, ali próximo a Goiânia. Então ele morava lá, em Anápolis,
mudou ali para outro país, lá cometeu esse homicídio, voltou para o Brasil, e aí passou a residir, vamos pensar ali em Itumbiara. Aí vem o artigo 88 e fala: olha, o local do último domicílio, que é justamente o que o artigo 88 fala, seria o competente para julgar aquele crime. Então, vamos ler de novo. No processo por crime praticado fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver o, por último, residido. Então, nesse caso específico, a capital do estado é Goiânia. Então, seria a comarca de Goiânia a responsável por julgar, por aplicar, né, por processar aquele indivíduo. Agora, se aquele indivíduo nunca tiver residido no Brasil, aí será competente o juízo da capital da República, no caso, seria Brasília, tá? Então, passado, né, vencido esse conflito de jurisdição, a gente começa a analisar qual seria aquela comarca, o juízo competente para julgar aquele crime, para processar aquele crime, e é onde a gente tem que se valer ali das regras trazidas no Código de Processo Penal. Beleza? E aí, pessoal, outro tema que a gente tem que se atentar é com relação à pena cumprida no estrangeiro. Por quê? Aqui, a gente tem que se atentar sobre 3 paradigmas, né, sobre 3 pontos de vista. Nós temos que analisar o ponto de vista da legislação, o ponto de vista da doutrina e o ponto de vista da jurisprudência. Pessoal, a vida de concurseiro realmente não é fácil. Além de você ter que muitas vezes decorar a letra de lei, você tem que entender o que a jurisprudência fala sobre isso e o que a doutrina fala sobre isso. Mas vamos lá, é por isso que aqui é justamente o meu papel, né? Que é trazer de uma forma descomplicada para vocês. Olha, o artigo 8º fala o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Então, se as penas forem diversas, aquela pena que foi aplicada no estrangeiro, ela vai atenuar quando houver aplicação dessa pena no Brasil. Ou nela é computada quando idêntica. Então, se a pena é, por exemplo, privativa de liberdade, reclusão, por exemplo, e o indivíduo cumpriu 3 anos de reclusão, e aqui no Brasil, quando ele foi condenado, ele teria que cumprir 5, significa que você vai computar e ele só vai ter mais 2 anos ali de pena a serem cumpridas. Essa é basicamente a ideia do artigo 8º. Agora, pessoal, vou fazer aqui uma observação. Fiquem atentos. Se a questão vier pedindo a letra da lei, o que você vai marcar é isso. Olha, as penas, se iguais, são computadas, se distintas, atenua. Agora, se eles pedirem, se a questão pedir o entendimento da doutrina, você tem que pensar também na doutrina tradicional. Por quê? A doutrina tradicional falava que essa era uma hipótese de exceção à vedação do bis in idem. Ou seja, a doutrina falava o seguinte: olha, em regra, nós nos pautamos aqui pelo princípio da vedação do bis in idem. O mesmo indivíduo ele não pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo fato, ele não pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, ele não pode cumprir pena 2 vezes pelo mesmo fato. Mas o artigo 8º, ele traz uma exceção. Por quê? Porque o indivíduo vai ter, de fato, sido condenado e cumprido pena no estrangeiro, e depois vai ser condenado e cumprir pena aqui no Brasil, por exemplo. Então, seria uma exceção legalmente prevista a essa vedação do bis in idem. Só que aí vem a doutrina mais moderna e a jurisprudência e fala assim: olha, não, senhor, não é bem assim, né? Não é bem assim. Por quê? Lembra vocês, quando a gente falou de fontes do direito penal, nós falamos da doutrina tradicional, entendendo a lei como a única fonte direta e imediata do direito penal, e a doutrina mais moderna, contemporânea, entendendo como fonte imediata do direito penal não apenas a lei, mas também Constituição, tratados internacionais, convenções internacionais? Então, é justamente essa a ideia. Por quê? Porque as convenções e tratados internacionais, elas têm previsão expressa do princípio da vedação do bis in idem. Ainda que a vedação do bis in idem não tenha sede constitucional expressa, os documentos internacionais, tratados e convenções prevêem essa vedação, prevêem esse princípio. Então, a legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal, ele deve se adequar não apenas à Constituição, e entendendo aqui um controle de constitucionalidade, mas também às normas previstas em tratados e convenções internacionais. E aí é onde a gente entende um controle de convencionalidade. E aí é onde a gente tem, a doutrina chama de uma eficácia paralisante da legislação infraconstitucional.
Outro exemplo interessante é quando a Constituição, em seu texto expresso, ela prevê como exceção da prisão civil o caso da pe da daquele do inadimplente de pensão alimentícia, né, de dívida de alimentos, e o depositário infiel. Só que aí, os preceitos internacionais, né, tanto convenções internacionais, pactos internacionais, eles admitem apenas o devedor de alimentos, a prisão civil do devedor de alimentos. Não entende como uma hipótese possível a prisão do depositário infiel. Então houve, de fato, uma paralisação, né, da eficácia desse dispositivo. Então não pode haver uma legislação infraconstitucional que preveja a hipótese de prisão de depositário infiel. Da mesma forma, pessoal, a doutrina mais moderna e a jurisprudência, o STF inclusive, fala o seguinte: olha, em observância aos preceitos constitucionais e aos preceitos internacionais, tratados, convenções, preceitos, preceitos convencionais, jurisprudência da própria a Corte Internacional de Direitos Humanos, aliás, você entende que não pode haver essa exceção à vedação do bis in idem. Então, esse artigo específico, o artigo 8º, ele é inconvencional, ele é contrário às disposições previstas nas convenções internacionais. Então, não pode haver essa aplicação. Então, se aquele indivíduo foi condenado, processado no exterior, ele não pode sofrer um novo processo, sofrer uma nova condenação aqui no Estado estrangeiro, no Estado brasileiro. É justamente por isso que o professor Guilherme de Souza Nutti fala o seguinte: olha, a extraterritorialidade incondicionada, ela não é tão incondicionada aqui, assim, porque a condição prevista, né, é que aquele indivíduo não tenha sido processado no estrangeiro. E aí fica a indagação: olha, beleza, mas é, é uma vedação absoluta? Se aquele indivíduo foi processado ou condenado no exterior, ele não pode nunca ser processado ou condenado aqui no Estado brasileiro, por exemplo? Aí foi onde o STF, nesse julgamento, falou assim: olha, em regra, ele não pode, mas tem duas exceções. É quando houver um julgamento injusto ou ilegítimo. Aí, nesse caso, né, quando houver um processo, um julgamento injusto ou ilegítimo no exterior, aí, de fato, vai poder haver um novo processamento, um novo processo e, eventualmente, uma nova condenação aqui no Estado brasileiro. Beleza? Essa é a ideia. Pessoal, aí chegamos aqui, mais uma vez, ao final da nossa aula. Vejam vocês que as nossas aulas giram em torno de algo de 30 a 40 minutos, para que não fique uma aula maçante, não fique uma aula pesada. Afinal de contas, nós não estamos com pressa, pelo menos não nesse projeto. Esse projeto vai ficar gravado, vai ficar disponibilizado para vocês verem, reverem quantas vezes precisarem. Convido mais uma vez vocês a me seguirem no Instagram, a me mandarem um feedback, a me mandarem um e-mail, a se inscreverem aqui no canal para não perder nenhuma aula, ativarem as notificações para não perder nenhum vídeo, seja referente às aulas, seja referente às questões, seja referente a essa parte motivacional também, que eu gosto bastante de fazer. Então, sugiro vocês a ficarem ali atentos a esses canais de comunicação. E se eventualmente tiver ficado alguma dúvida relacionada a essa matéria, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, o maior prazer em conversar com vocês. Para mim e para nós professores, principalmente nesse meio online, nesse canal de comunicação online, nós temos que enfim, pensar em algumas estratégias para poder ter esse diálogo, para poder ter essa interação. Afinal de contas, é o que de fato nos motiva, é o que de fato nos alimenta para estar sempre buscando um conteúdo de qualidade, para estar sempre montando aulas de qualidade, aulas com realmente uma profundidade que os exames cada vez mais difíceis, né, estão realmente exigindo do aluno, exigindo do candidato, tá certo? E como de costume, pessoal, eu deixo aqui mais uma mensagem aos finais, né, ao final de cada aula, né, aos finais das aulas, deixo aqui uma mensagem. Pessoal, você tem que estar 100% comprometido com o seu projeto. Isso é fato. Para tudo que você for fazer na sua vida. Independente se é para estudo, se é para trabalho, se é para relacionamento, se é para dinheiro, se é para família, o que for. Você tem que estar 100% comprometido. Mas estar 100% comprometido não implica dizer que você tem que preterir por completo outras áreas da vida, que são tão importantes quanto, ou às vezes até mais, do que esse próprio projeto. Um sonho
se for para ser sonhado sozinho, ele é um sonho que não vale a pena ser sonhado. Uma vez eu escutei uma história de um professor muito famoso nesse meio, né, de concursos, enfim, de cursos preparatórios para cursinhos, que ele falava o seguinte: "Olha", e exaltando, né, esse candidato, esse aluno, falou assim: "Olha, ele tinha um filho de ali seus 3, 4 anos de idade, e ele trabalhava o dia inteiro", como é de fato a realidade da maioria de nós, né, você ter que trabalhar, conciliar trabalhos e estudos. Então, ele trabalhava em horário de expediente, e aí quando ele saía do seu trabalho, ao invés dele ir para casa, ele ia para a biblioteca e estudava ali até as suas 11 horas, da noite, enfim, meia-noite, quando ele ia para casa. E quando ele chegava em casa, o filho dele já estava dormindo. E aí o filho dele às vezes questionava: "Papai, onde é que você estava?" e tudo mais. E aquele aluno falava, né, teve uma conversa com o filho, explicou, né, aquela conversa muito bonita e tal, que era um sonho dele, que ele precisava se dedicar e tudo mais, mas que todo dia que ele chegasse em casa e o filho estivesse dormindo, ele passaria ali no quarto do filho dele, e faria um nozinho ali no cobertor dele, de modo que no dia seguinte, quando o filho dele acordasse, muito provavelmente ele já não estava mais lá, né, o pai já não estava mais presente, o filho dele acordasse, visse aquele nó que foi dado na coberta e tivesse ali, de certa forma, um afago, uma sensação gostosa de que o pai dele esteve ali enquanto ele estava dormindo, que passou e que lembrou dele, e teve todo aquele cuidado. E aí, passados ali 2, 3 anos, enfim, o tempo que levou, ele foi aprovado e foi de fato comemorar ali com o filho e ter realmente aquela satisfação pessoal e profissional. Pessoal, uma história muito bonita, muito bacana, muito emotiva, mas para mim é a maior balela de todas, tá. Se você tem um filho de 2 ou 3 anos de idade, essa idade, você vai passar momentos que eles nunca mais vão ser recuperados, que você nunca mais vai passar aquele momento, nunca mais você vai passar aqueles momentos com seu filho. Então, nada, absolutamente nada, vale o sacrifício desses momentos. Eu não estou aqui dizendo, pessoal, defendendo que você tem que abandonar seu sonho, você tem que abandonar seu projeto. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem que insistir no seu projeto, mas eu prezo demais por isso aqui nessa minha comunicação com vocês, nessa sinceridade. Você tem que persistir, porém de forma sustentável e de forma que você concilie todos os outros projetos, todos os outros aspectos da sua vida, pelo menos aqueles que valem a pena. Não estou dizendo que você tem que conciliar todos. Por exemplo, você sonha em ser um triatleta. Não, então você vai estudar para concurso, você vai ser pai, você vai ser marido e você vai ser um triatleta. Pô, aí não tem jeito. Às vezes, nesse momento específico da sua vida, faz sentido você abrir mão um pouco do esporte, abrir mão um pouco desse projeto específico naquele momento e se dedicar aos estudos, se dedicar à sua família. Agora, o tempo com a sua família, o tempo com o seu filho, ele é inegociável, porque você nunca mais vai recuperar. Se você eventualmente depois decidir por se dedicar aos esportes, você vai conseguir. Lógico, mais velho, mais no momento mais à frente da sua vida, você muitas vezes não vai ter a mesma performance, por assim dizer, que você teria aos seus 20 e poucos anos. Mas às vezes, isso vai ser mais gostoso do que se você tivesse feito aos seus 20 e poucos anos, quando você estava ali com um vigor físico mais em alta. Então percebam, pessoal, que o que eu quero dizer é o seguinte: tem determinados projetos que vale a pena o sacrifício, mas tem determinados aspectos da vida que são inegociáveis e não vale o sacrifício, e você vai ter que conciliar. Então, às vezes, se você demoraria 2, 3 anos para passar num concurso público dos seus sonhos, se você abdicasse de todo e qualquer outro empecilho, de todo qualquer outro obstáculo na sua vida, por assim dizer, pô, às vezes vale a pena você levar 4, 5, 6, 7 anos, se você conseguir ali aproveitar o seu filho com 3, 4, 5, 6 anos de idade, tá certo? Então fica aí, pessoal, essa mensagem de vocês fazerem essa reflexão, né, terem um pouco desse momento de autoconhecimento, de você parar, pensar e trazer ali para um primeiro plano, né, quais são os projetos, quais são os aspectos da sua vida que são realmente inegociáveis e quais são aqueles que você precisa equilibrar e que de fato valem a pena ser equilibrados, tá certo? Pessoal, para mim é uma satisfação enorme elaborar esse material, fazer essas aulas, editar essas aulas e disponibilizar esse material para vocês, tá? Então o que eu peço é uma ajuda de você
deixar o seu joinha, de você deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, compartilhar com colegas que estão nessa mesma pegada, que também estão estudando e que precisam muitas vezes aprender ou pelo menos revisitar esse conteúdo, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula de resolução de questão referente a essa matéria e com certeza você vai ali progredindo no direito penal e ao final desse projeto você vai estar ali alinhado e podendo resolver toda e qualquer questão dessas provas, beleza? Um forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.